Olá, tudo bem? O Momento Saúde está de volta e hoje nós vamos falar tudo sobre o medo. Nós vamos fazer aquele bate-papo aqui com a doutora psicóloga Tatiane Magalhães. Tatiane, seja bem-vinda novamente, tá? Estou muito feliz de você estar aqui novamente com a gente, tá? E vamos falar de um tema muito importante, né? O medo. O medo, a gente já nasce com ela? Como que é? Porque, por exemplo, uma criança, se a gente colocar uma máscara ali, ela vai ter medo, vai assustar, vai chorar. Como que é o medo aí? Primeiramente, obrigada pelo convite. Estar aqui novamente para mim também é muito prazeroso, para estarmos falando de mais um tema que está muito presente, né, na vida das pessoas, Renato. Sim, o medo, ele é uma resposta, né, uma reação que nós temos quando sentimos ameaçados ou em perigo. E desde criança nós já sentimos essa sensação. Por exemplo, a criança tem medo de cair, né? É algo natural, sente medo e assusta com o som, que é algo também que vai ser novo para ela, vai ter uma intensidade. Só que ao longo da vida a gente vai aprendendo a ter outros medos também. Sim, é uma coisa assim também, quando a gente não consegue compreender aquilo no momento que está na nossa frente ou na nossa volta, a gente não consegue compreender o que é aqui. A gente, por exemplo, um ambiente escuro, a gente não consegue compreender. Pode estar trazendo esse medo também, né? No caso. O novo, né? Aquilo que for novo, que for diferente, vai trazer essa sensação de insegurança por algo que é desconhecido, né? Então, assim, muitas vezes esse medo pode vir como uma resposta, né? Emocional a algo, a alguma situação, e de repente também por alguma situação que já foi vivenciada, uma experiência negativa que acaba... Sim. Eu estou falando que a gente, às vezes, o medo pode ser também na consequência da gente não compreender do que está acontecendo. Vou contar até um caso que aconteceu comigo em casa, até engraçado. Beleza, eu fiz a compra e tirei da sacola, né, os mantimentos, o açúcar, deixei em cima da mesa. E tinha uma caixa lá, né, que a minha esposa deixou no chão, a caixa de coisa para queimar, sabe? Tudo que não utilizaria mais, era mais papel, tudo. E beleza. Aí eu fui arredar a caixa do chão para o outro, que eu ia guardar os mantimentos, né, no armário. Aí eu escutei um barulho estranho. E parou. Falei, uai, gente. Aí eu imaginei falei, deve ser alguma coisa dentro da caixa. Tá cheio de coisa ali, será que tem um bicho, né? Aí eu dei um chutinho na caixa assim, e o barulho continuou. Falei, e parou. Eu falei, gente, que barulho, é um barulho esquisito. Aí eu olhei em outros lugares para ver se era, né? Eu olhei de baixo, assim, no chão, se era algum bicho, tudo. Mas tava assim, não tão nítido ali, a caixa perto da mesa ali também. Aí, beleza, falei, opa, eu vou ter que dar um jeito aqui, deve ter um bicho, né? Aí depois, quando eu percebi, eu já tava todo assim, né? Falei, não, eu vou ter que dar um jeito, né? A gente se prepara, né? O pacote de açúcar tinha furado e tava caindo no chão. E às vezes parava, sabe? Então, assim, o barulho do açúcar cair no chão é que era... Não tinha nada a ver com isso. E olha só, e a gente pensa num monte de coisa, né, ruim, e não era nada. Aí que eu descobri, aí eu fui, né, e resolvi o problema. E nesse momento, por que veio esse medo? Esse barulho já foi assimilado a uma série de outras experiências que você já teve, Sim. De ficar imaginando, né, o que poderia ser. E esse o que poderia ser, o e se foi isso, e se for aquilo, e se for aquilo outro, que foi gerando aquela angústia, né? Aquele sofrimento todo. Sim, então assim, o medo é uma coisa que parece que até prepara a gente, né? Pra gente não, tem que, né, ter uma cautela aqui, tudo. Que se fosse um bicho, alguma coisa assim, né? Mas foi engraçado, mas ela
prepara, assim, faz com que a gente possa estar se defendendo também, né? Se for uma coisa ruim. Porque só vem coisa negativa, né? Por exemplo, né, quem tem criança ou adolescente que vai sair num sábado à noite e tal, a gente só pensa em coisa ruim, né? O medo acaba influenciando os pensamentos. E os pensamentos acabam gerando medo também, né? Quando vai para essa situação do imaginário, se esse imaginário vai para um contexto negativo, que é muito baseado nas experiências que as pessoas vão tendo também, né? Vão acontecendo, vão chegando notícias, então tende a ir para esses pensamentos mais negativos e vai desencadeando uma série de preocupações mesmo e vai ficando muito real, né? Sim. O sentimento é muito real. Sim. E o medo, a gente... Qual é a forma, assim, que a gente pode estar trabalhando esse medo, né? Por exemplo, porque tem pessoas que têm medo, mas que vai lá e o medo não impede de estar realizando aquela coisa, entendeu? Aí tem uma forma, assim, da gente estar, né, sendo orientado ou de trabalhar isso? É importante reconhecer que todas as emoções, todos os nossos sentimentos, eles estão sinalizando algo, eles são importantes. O medo, ele é necessário também, como você mesmo disse, para nos defender. A questão é em que proporção que esse medo vem. Qual a intensidade desse medo? Quando que ele manifesta? Só que num primeiro momento, a primeira coisa é aceitar o sentimento, a emoção do medo. Aceitar que sente medo de algo. Quando você aceita a sensação de medo, a emoção de medo, você vai tentar identificar medo de quê? Medo por quê? E nesse diálogo que você vai fazendo com você mesmo de identificar esse medo, você consegue muitas vezes até descartar possibilidades. Né? Que de repente é um medo que quando você coloca ele em evidência, ele não tem probabilidade de acontecer, ou tem uma mínima, é algo raro. Então o primeiro ponto é aceitar e identificar esse medo. Identificando, é interessante trabalhar com essas probabilidades. A chance daquele medo, assim, de fato, daquele algo que você teme acontecer. Dentro das probabilidades, você vai conseguir criar possibilidades dentro do que está no seu alcance. A partir daquilo que você consegue evitar certos acontecimentos ou até mesmo descartar o sentimento de medo quando você entende que aquilo ali não tem a probabilidade de acontecer. Sim, e uma pessoa que teve um trauma na infância, ou seja, na adolescência, ou em qualquer momento da vida, esse trauma pode se transformar em medo, né? Aí vai esbarrar naquela questão que a gente falou, né? No início, quando você falou da sua experiência, em algo que já está ali, né? Algo que você já vivenciou, que marcou profundamente. Então, alguma situação que for parecida com aquele cenário, ou que lembrar e ativar aquela lembrança do cenário, vai fazer a emoção manifestar novamente. E quando você consegue fazer esse movimento de aceitar que a emoção está presente, identificar, você consegue ver as probabilidades daquilo de fato concretizar ou não. Muitas vezes isso funciona para que a emoção de medo passe. Né? E tem outras técnicas também que podem ser feitas, como a questão da respiração, né? A técnica da respiração profunda também vai trazer uma calmaria para a pessoa nesse momento. Sim, e eu falei do medo, né? Que o medo a pessoa pode estar enfrentando, ela tem medo, mas ela vai, né? Um exemplo aí, né? Tem medo de andar de avião, mas ela consegue, né, viajar de avião. E aquelas pessoas que o medo bloqueia. Falei, não, de jeito nenhum. Isso aí já é um medo patológico? Sim, quando o medo vai trazendo prejuízos significativos na vida da pessoa, causando até mesmo uma paralisação, já é algo que já se torna preocupante no campo, assim, patológico. Por quê? O medo, uma certa dosagem dele é necessária para nós criarmos uma proteção, nos prepararmos para alguma situação difícil, ou até mesmo evitar. Mas quando esse medo chega a bloquear, paralisar e a impedir a pessoa de fazer algo que ela precisa fazer, que ela deseja fazer, nós já estamos lidando com um medo patológico.
Ô, Tatiana, como o medo influencia na nossa vida diária? Pode influenciar nossa vida diária de várias formas, como, por exemplo, evitação, né? Quando ele já consegue fazer aquele movimento de te bloquear ou te paralisar em alguma coisa, fazendo você evitar algo, alguma situação, alguma pessoa, e muitas vezes isso pode limitar as experiências. Não necessariamente quando você deixar de fazer algo, você está se protegendo de alguma coisa. Muitas vezes ele vem para te limitar. Então, isso acaba sendo um prejuízo, causando ansiedade, estresse, né? Gera esse nível aí de pensamentos e sentimentos ansiosos, que muitas vezes pode desencadear sintomas. Sim. Influencia nas decisões, muitas vezes a pessoa precisa de tomar uma decisão, ela não tem tanto tempo assim, e o medo bloqueia, ela não consegue decidir nada. E ao mesmo tempo, não decidir acaba sendo uma decisão, e muitas vezes de uma forma negativa, e isso vai trazendo consequências. Nas reações sociais, muitas vezes os relacionamentos com as pessoas ficam comprometidos e limitados por algum motivo. O desempenho, a motivação, todo aquele funcionamento da rotina pode ser paralisado ou até mesmo bloqueado, e isso vai gerar uma série de consequências, né, Renato? Sim. E qual que é o medo mais assim comum na vida adulta? Os adultos têm muito medo de falhar, né? Acho que um deles, assim, que fica muito claro, que a vida adulta traz responsabilidades e compromissos que até então não eram cobrados, até então não aparecia tantos. Então, esse medo de falhar em algo, o medo de não dar conta, o medo também de ser rejeitado, medo de morte, porque o adulto, ele começa a ter essa consciência diferente da criança e do adolescente, que a gente não necessariamente todo mundo vai nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, né? Então, ele tem consciência que várias coisas podem causar a morte, que a gente pode morrer a qualquer momento, a verdade é essa. Então, essa consciência muitas vezes gera um medo que pode trazer um sofrimento muito grande, desencadeando muitas vezes até crises de ansiedade ou de pânico. No momento da puberdade, né, a criança está passando para a adolescência, isso também vai gerando medos também, né, do novo, da fase nova. Na adolescência, quando eles vão nessa fase de mudar, é o medo dessa questão do novo, como que eu vou lidar. E às vezes não transpareça isso para a família, mas fica guardado aquele medo lá e não expõe, né? Quando a gente, só fechando a questão da parte adulta, quando a pessoa está nessa transição, sair da adolescência para ir para a vida adulta, vem aquela sonhada liberdade, né? Que os adolescentes querem liberdade, querem autonomia. Sim. Só que quando chega esse momento, eles entendem que é o momento de ter liberdade e de ter responsabilidade. Então, gera aquele medo. Será que eu vou dar conta, né? Eu queria tanto ser livre, decidir minhas coisas, mas será que eu estou pronto para isso? Já é um conflito que começa a aparecer ali no finalzinho da adolescência. Porque na vida adulta ele já vai encontrar esse medo, assim, de perder controle, né? O medo de não conseguir dar conta de suas coisas e essas mudanças que vão acontecendo. Medo de doenças com o avançar da idade. Então, assim, e tudo isso numa proporção intensa vai gerar um sofrimento maior e pode sim se tornar patológico. Tudo aquilo que foi intenso demais, que foi desproporcional demais, pode gerar adoecimento. Sim, e é sempre negativo sentir medo? Não necessariamente, né? Como nós falamos, o medo ele serve para proteger também, porque o sentimento, a emoção do medo nos dá a oportunidade de pensar de que a gente tem medo e o que eu posso fazer para evitar isso. Então, de alguma forma, o medo protege, porque se a gente for corajoso demais e não ter medo de nada, a gente vai se expor a vários riscos desnecessários. Sim. Né? A preocupação, Renato, é quando isso acontecer de uma forma intensa, de uma forma desproporcional e que vinha afetar a rotina da pessoa. E tem uma diferença, né? Existe alguma diferença entre o medo e fobia? Sim, porque quando nós falamos do medo patológico, a gente entra na questão das fobias, que é caracterizada por algo intenso e desproporcional com a realidade.
Então já é um quadro mais avançado, já é algo que precisa de tratamento, porque o sofrimento é muito mais intenso do que sentir um medo que te prepara, que te defende e que te faz evitar algumas situações desgastantes. E a fobia você pode estar descobrindo, às vezes você não tem no momento nada, mas tem alguma situação que você vê, opa, não, aqui eu não entro não, entendeu? Ela pode ser assim, desencadeada no momento que a pessoa até então não tinha fobia. Eu vou se permitir citar o exemplo, eu nunca fiz esse exame, mas escuto, ouço falar, já tentei, né? Às vezes a gente precisa até de sedar, dependendo. A ressonância magnética. Tem muita gente que às vezes a gente tem que sedar para estar realizando o exame, porque é um tubo, né, que você entra. Então, assim, aí às vezes a pessoa, pela primeira vez viu, eu falei, nossa, não, não vou fazer não. E depois ela nunca mais quer fazer. Aí tem esse momento também, ou a fobia já vai crescendo junto com a pessoa? Na verdade, quando a gente fala na fobia propriamente dita, a gente já está falando de algo que paralisa e que impede e que gera muitas vezes assim sintomas intensos no corpo, muitas vezes vai demandar às vezes, uso de medicação. Ela precisou de fazer, mas ela nunca tinha feito. Aí depois ela decide que, né, que ela teve uma experiência negativa e que levou à fobia, pode acontecer. E nesse caso da experiência, ela nunca tinha feito, foi a primeira vez. Ela pode ter se assustado e sentiu o medo de fazer o exame. A partir da experiência, esse medo pode ser descartado, no sentido de que sofri por algo que foi tranquilo de fazer, quanto a experiência de estar naquele tubo pode ter desencadeado sensações muito negativas que vira para ela uma limitação mesmo, não faço mais. Eu acho que naquela situação não tem muita sensação boa não, tá? E aí a gente tem que falar a questão assim da fobia, quando isso vai impactar ela em outros contextos fechados. Não necessariamente só naquela experiência do exame, mas a partir dessa experiência negativa, ela pode levar essa fobia desencadear um quadro de fobia. Entendi. No sentido de não conseguir ficar em ambiente fechado, de ter que abrir a porta. Tipo assim, um certo trauma, né? Exatamente, que é algo já mais patológico. Tem pessoas que não dão conta de andar de ônibus. Se for aqueles de ar-condicionado, que a janela não abre, eu já vi caso da pessoa pedir desesperadamente, para que eu vou descer, porque eu vou passar mal, e a pessoa realmente começa a ter falta de ar, né? Começa a passar, aí o físico responde, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai estar falando desses quadros que a fobia vai ser um quadro que causa um sofrimento muito intenso, vem acompanhado de sintomas que geram um sofrimento e uma sensação, muitas vezes, até de morte, Renato, da pessoa tem a sensação que ela vai morrer com o que ela está sentindo, desencadeando aí até um quadro de crise de ansiedade ou de pânico. Né? E vai paralisar e causar impedimentos. Não é aquele medo que gera um sofrimento, mas que você vai com medo mesmo, né? Eu tô sofrendo, mas eu dou conta de fazer. Quando a gente fala em fobia, a gente está falando de algo que impede, que a pessoa não dá conta. E o que é medo irracional? Quando a gente fala do medo irracional, trazendo para a palavra do que é racional, o que não é, né? A gente vai estar falando de um medo que ele não tem base real. É um medo fundamentado no imaginário. Por exemplo, o medo de um avião cair aqui agora. Né? E aí vem aquele medo e ele se torna real. O pensamento vai alimentando como se está em risco. Esse medo ele vai aumentando, vai gerando uma série de sintomas. Deve ter uma vida até difícil, né? Com esse medo aí, deve ser constante e causando um estresse e até uma ansiedade, depressão, sei lá, né? Vai gerando muitos sintomas que a pessoa vai até se isolando de algumas situações. E quando a gente fala assim, pensando na questão do avião, vem aquele medo, é uma certeza, né? Ele passa a ser desproporcional quando ele vira uma certeza de que vai cair mesmo. E aí quando a gente começa a fazer o pensamento um pouco crítico, né? Aceito esse medo, identifico ele, qual a probabilidade de um avião cair aqui agora? Né? A gente vai vendo que ela é a mínima possível, né? Nem aeroporto próximo tem, e assim, não existe registro no local, não tem evidência nenhuma de que aquilo vai acontecer. Normalmente, né, a probabilidade cai e o sentimento tende a diminuir. Eu vou dificultar. E a pessoa que está no avião,
Então, quando a pessoa está no avião, ela realmente tem essa sensação e a possibilidade existe. Se você está de carro, você tem a possibilidade de ser ela já entra no avião já sabendo que Sim. isso pode acontecer. Exatamente. Muitos casos, as pessoas usam até um SOS, né, uma medicação, para esses momentos sublingual, que quando o sintoma começa a vir muito forte daquele medo, coloca e se acalma. É uma possibilidade real? É. Mas quando você pensa estatisticamente, nós temos mais acidentes automobilísticos que de avião. A mídia, a informação, e hoje em dia, depois, se você permitir, a gente pode também falar também da informação exagerada através de celulares, né, que hoje em dia está muito, assim, muita informação em excesso, né, que isso não é bom. A gente vai, né, se você permitir, né, a gente falar sobre esse assunto no próximo programa. A informação da mídia mas é coisa ruim, né? A maioria é coisa ruim, que é o que ganha Ibope, mas fica igual assim, o avião quando cai, vai até repercussão internacional. Mas se você for parar para pensar, cada segundo tem avião daqui, internacional, seja nacional, aqui de uma cidade para outra, de uma região para outra. É muito, gente, é muito. Então, assim, mesmo assim, eu acho que é um transporte seguro. Se você for olhar, é jogador de futebol, tem gente que trabalha viajando de avião, né? Então, assim, avião comercial, avião, entendeu? Então, assim, mesmo assim, eu acho assim que é muito baixo o número de riscos assim de estar caindo, porque ele segue protocolos assim impressionantes, rigorosamente, sabe? Então, às vezes a pessoa, uma vez ou outra, vai lá, caiu um avião tal, aí já, entendeu? Mas eu perguntei a questão de quem está no avião, porque eu fico imaginando, né? Notícias, né, que a gente vê tudo, quando o avião, né, o piloto vai lá, avisa, né, essa última queda que teve aí, eu esqueci até o nome da companhia aérea, mas eu imagino o desespero das pessoas ali, criança, pais, idosos, né, aí não tem como, né, doutora, porque quando vê, e parece que a última palavra do piloto foi pedir desculpas, né, se não me engano. Então, assim, a que momento? Porque diz que, segundo cardiologistas, né, fala que a gente morre até antes do impacto, né? Porque ali a pressão é muito grande, você não consegue... Ali não tem jeito, né? Aí nós estamos falando de uma situação real. Um desespero, você ter certeza que aquilo vai acontecer, né? Que parece que foi isso que aconteceu, né? Quando tem essas quedas e eles já veem que não tem o que fazer. De alguma forma isso é comunicado e é óbvio que vai gerar um sentimento de desespero muito grande, aí os sintomas vão ser gritantes. E pode ser que quando o impacto aconteça, você já nem estava ali para sentir, porque os sintomas foram a ponto talvez de já causar algo e te fazer perder pelo menos a consciência, né? Então, mas quando a gente está falando de algo que não é real, quando a gente está falando dos medos irracionais, acho que vale pensar que manda muito é o foco, como você mesmo disse, quantos aviões estão indo e vindo, eles não são noticiados. Não são noticiados. Não são noticiados, porque está acontecendo de uma forma esperada. Um que cai vira uma repercussão. Né? É óbvio que tem que ser valorizado isso, que envolve vida e história das pessoas. Mas muitas vezes a pessoa absorve aquela informação e só fica que o avião vai cair. A questão não é nem a notícia e nem a valorização de estar falando disso, porque tem que ser considerado as vítimas, né? A gente está entrando num outro campo, mas eu falo assim, para quem ouve a notícia e pega ela como verdade e focou ali. Então a sensação é que todos os aviões vão cair. Então ela esquece dessa probabilidade de que a maioria
flui normalmente, que veio a notícia de um que caiu, mas tantos outros dão certo, e vira verdade somente aquele que caiu. E quando vira verdade o que caiu, é como se fosse uma certeza absoluta de que todo avião vai cair. Então, se eu tenho que entrar em um avião, eu vou ter a certeza de que ele vai cair comigo também. E outra coisa também, a questão de ter conhecimento. Muitas vezes, os nossos medos estão embasados por a gente não buscar um conhecimento de fonte segura. Uma coisa que acontece muito quando, você até falou a questão do medo das doenças, né? Que vem acontecendo a partir de uma determinada idade, começa a vir essa preocupação. As pessoas têm o hábito de ter um sintoma e pesquisar na internet, né? E aí você vai lá, pesquisa, e aquilo já gera um sentimento, e você vai tentando aprofundar, e você vai achando coisas, e de repente, assim, você tem uma dor de cabeça, que é porque você estava exposto ao sol, por exemplo. Mas quando você vai ler o que pode ser aquela dor de cabeça, aparece N possibilidades. E aí, como que você fica tranquilo buscando fontes de informações que não necessariamente vão basear para o seu caso? Sim. A gente vê acontecer isso muito. As pessoas estão entrando em pânico, em crise, porque vão pesquisar um sintoma que aparece. Estão priorizando mais a informação em redes sociais do que, exatamente, do que um atendimento médico. Em vez de buscar um conhecimento seguro. Sim. Também, uma informação segura. A questão do avião, quando você fala, os estudos, né, as estatísticas mostram que a porcentagem, né, a chance de sofrer um acidente de avião é menor do que ter um acidente automobilístico, né? Isso é real. Só que quando você foca no avião que caiu, a estatística perde o valor dela, né? Isso depende. E aí você está se baseando em algo que não é. Isso depende muito da pessoa, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem medo de avião? Sim. Eu não tenho. Eu já viajei de avião, tudo. E tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, né? E mesmo vendo, né, assim, mas assim, eu só viajei uma vez também. E aí, mas é importante a gente entender até que ponto esse medo me impede? Não, ele não me impede. Não te impede. Mas ele gera sofrimento. Se criar alguma situação que você precise fazer, né? Vamos supor, vamos supor, um curso na sua área, tudo. É lá em São Paulo, ou vou lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Você vai de avião, você não vai de ônibus ou de carro, né? Sim. Então, isso não vai te impedir. Exatamente. A gente tem que ter consciência até que ponto o medo, ele vai impedir a gente de algo e limitar. Sim. Que se vai impedir de algo que não vai trazer limitação, que não vai trazer outro sofrimento, ok, né? Uhum. Mas até que ponto ele está paralisando, ele está bloqueando, ele está impedindo a pessoa de fazer algo que ela precisa ou que ela goste. Sim. A gente está falando do avião aqui, é só um exemplo, gente, mas às vezes tem medo de umas coisas mais, né, maiores, igual no exemplo avião, e tem pessoas também que têm medo de umas coisas que é simples, mas que para ela é muito grande, impede mesmo, é fobia que eu vou falar. Eu conheço uma criança, hoje ela já está grande já, né, então assim, ela passou por uns períodos, uma sessão de psicólogo e tal, tinha medo de borboleta. Eu, assim, eu não tenho uma vivência, né, igual uma mãe, um pai, um irmão com essa pessoa, mas ela tinha 8 anos de idade, 10, aí foi chamando a atenção dos pais que tinha medo de borboleta. Ela não podia ver borboleta, começava a chorar, saía e, entendeu? Fazia comportamentos até, assim, preocupantes. Então, aí, com um psicólogo, hoje superou. Aí os pais, né, levaram o psicólogo, né, foi trabalhando, e não sei se também foi, né, adolescência, hoje ele está adulto, né? Então, assim, foi superado. E tem crianças ou até adultos mesmo que têm medo de coisas assim, simples, né? E é importante a gente respeitar o sentimento de cada um, como você mesmo disse, aquilo que para mim pode ser algo tranquilo, para o outro pode ser um sofrimento muito grande. E é importante a gente entender que o medo não necessariamente ele está relacionado a algo que pode prejudicar a pessoa de fato. Ela pode ter um medo baseado em alguma experiência negativa, baseado em algum trauma. Então, quando você fala do medo da borboleta, qual o risco real que uma borboleta traz? A princípio, nenhum.
Mas quando a gente pensa no sofrimento dessa criança, o que a borboleta estava representando para ela? Então, quando a gente fala de medo, não necessariamente a gente está falando de um medo real, de uma ameaça que seja real, Sim. mas no significado que aquele símbolo tem para cada um. Então, provavelmente nesse caso, essa borboleta estava representando algo muito além de ser apenas uma borboleta para ela. E o processo terapêutico que vai conseguir fazer a pessoa tomando essas consciências, entender essas representações, e quando fica claro para ela que a borboleta representa algo que fazia ela temer, ela entende que não é da borboleta que ela tem medo. Então fica mais tranquilo lidar com a borboleta, quando ela entende a representação dela, e não pela borboleta em si, né? Sim. Interessante. Pois é, às vezes, né, a pessoa tem medo de algo e é igual você falou, respeitar, né? Colegas, né, engraçadinhos, tudo. Então, assim, às vezes zoa ou, né, fica brincando e tal, mas é respeitar mesmo, né? Que eu falo o exemplo da borboleta, mas tem outras pessoas também que têm medo de umas coisas assim que às vezes você não tenha, né? Mas você não sabe da vida dela, não sabe o que ela passou, né? O que ela passa, seja na família, seja, né, meio externo lá em volta daquela pessoa. Então é muito importante, né, o respeito, né? Compreender que a dor do outro não é motivo de brincadeira, porque a gente está falando de uma dor, Sim. né? É isso aí, mas aí é assim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. No caso, o medo, ele pode levar a pensamentos suicidas? Tudo que é intenso demais, de alguma forma, vai afetar a nossa saúde mental. Então, o medo excessivo, muitas vezes a pessoa, por medo de algo, que para ela é uma certeza, ela pode finalizar aquele sofrimento, não só para se livrar de algo que ela tem medo, ou até mesmo para se livrar do próprio sentimento. Não necessariamente assim, né? Vai acontecer com todo mundo o tempo todo, mas é uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu conheço pessoas que têm medo de uma coisa que a gente não vai escapar, de morrer. Então, qualquer, assim, e às vezes a gente trabalha também na área de saúde, a gente vê que a pessoa, né, transparece aquilo ali que a expressão tal, o medo, né, mas não, fica tranquilo, a gente tenta, né, tá consolando, né, amenizando o medo dessa pessoa. O medo de morrer pode trazer o suicídio? Normalmente, as pessoas que têm medo de morrer, elas não têm planejamento nem ideação. Mas, por outros motivos, elas podem ir para o autoextermínio. Não pelo medo. Mas o medo pode estar ali, ela tem medo de morrer, mas esse medo não impede dela ir para o ato para ela se livrar de uma outra coisa que não seja o medo. Sim, porque tem pessoas que... já tem casos, né, de pessoas que suicidaram porque foram ameaçadas. E no caso é diferente isso aí. Como que é? Que a pessoa é ameaçada de morte e a pessoa acaba suicidando, né? Quando a gente pensa nessa questão assim, o autoextermínio em si, ele sinaliza o quê? O ponto final em alguma coisa. Só que naquele momento de sofrimento, do adoecimento, a pessoa não entende que ela quer colocar um fim, é na vida que ela está levando, não na própria vida. E muitas vezes ela vai para esse ato porque o pensamento ali que o fim é esse. Então, se eu estou sendo ameaçada, eu estou sendo sufocada, eu não estou dando conta, eu vou acabar. Eu citei o exemplo de ameaça, mas pode ser outros fatores também. A vida corrida, a vida triste, injusta, né? Na questão pensamentos negativos. Das alucinações, às vezes a pessoa está num sofrimento tão grande, ela não aguenta mais ouvir aquelas vozes. Ela quer livrar dos problemas mentais, externos, né? Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito, assim, nos atendimentos, e eu acho que é válido falar aqui também, quando esse pensamento vir, a pessoa entender ele como a sua mente, né, o seu inconsciente te chamando para quê? Acabar com a vida que você está levando.
não com sua própria vida. E para acabar com a vida que você está levando, você precisa de mudanças, você precisa de cuidados, você precisa um processo, de ajuda. Né, da noite para o dia. E a gente sabe que, dependendo do grau de adoecimento, não é fácil, no momento do pensamento, a pessoa ter esse raciocínio. Mas é importante que as pessoas que estão à volta consigam ajudar dessa forma, entendendo que o outro precisa finalizar a dor e não a vida. E não vai ser com críticas e com julgamentos que a gente vai conseguir ajudar alguém nessa situação. Sim, é muito importante isso. E eu queria que você desse um recado aí para o pessoal de casa, né? A conversa tá ótima e quero você mais vezes no nosso programa aqui, Momento Saúde, tá? Muito obrigado mesmo. O recado do medo, em geral, para o pessoal de casa, aquelas pessoas, né, que têm fobia, que trata, tem medicação que trata desse mal, fobia? Sim. Ou é só... As medicações têm a função na questão do sintoma, dos pensamentos que às vezes ficam muito acelerados. Então, assim, tem um tratamento medicamentoso também. Mas aí a pessoa com fobia, ela pode ser tratado também sem medicamentos? Ou... Tudo vai depender da intensidade. Quando a gente fala no tratamento adequado, vai depender da história da pessoa, de como ela lida, de como que o sintoma manifesta. É tudo muito subjetivo. Ah, beleza. E aí, qual é o recado que você dá pro pessoal aí? Não tenham medo de buscar ajuda, não tenham medo de tentar sair da condição que te paralisa, que te bloqueia, que está te impedindo de fazer o que você quer ou que está te colocando no lugar que você não quer estar mais, né? Então, que as pessoas possam se encorajar mais a aceitar suas dificuldades, aceitar mais aquilo que causa qualquer impedimento ou limitação. Busque ajuda, busque alguém de confiança, seja da família, seja um amigo, alguém que seja uma referência de apoio. Se isso não for suficiente, busque a ajuda profissional para fazer o tratamento adequado e não tenha medo disso. Muitas vezes a pessoa tem medo de buscar ajuda, a pessoa tem medo de começar a se tratar. De ser julgado. Medo de julgamento. E a gente ouve muito medo assim, se eu começar a me tratar e vão me dar remédio e eu vou ficar dependente, e aí vai alimentando outros medos, né? Então não tenha medo de buscar ajuda para ficar bem. Às vezes, se a pessoa quer realmente ser tratada, às vezes nem precisa de remédios, né? Exatamente. A própria psicoterapia, né? Os psicólogos podem estar resolvendo o problema dele. Mas é um medo que aparece, porque a gente escuta muito isso. A pessoa adia buscar ajuda porque tinha medo de ser julgado, tinha medo de iniciar um medicamento e ficar dependente. Então, assim, são outros medos que vão alimentando você ficar naquela posição de quem tem medo. Então, não tenha medo de sair dessa condição de ter medo. Busque ajuda. Beleza, muito bem. Tatiane Magalhães, muito obrigado mais uma vez aqui no nosso Momento Saúde. E no programa da semana que vem tem mais. E o Momento Saúde fica por aqui. E até semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau.